Família, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando um dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Pedro: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance a rede de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande multidão de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Que passagem linda, meus irmãos, que passagem maravilhosa. É essa que edifica a nossa vida, nos dá ânimo, nos dá coragem. Nós vemos a intenção de Jesus em ajudar as pessoas. Primeiro nós vemos ele pregar na sinagoga, lá no último versículo do capítulo 4. E logo em seguida, no capítulo 5, nós vemos ele pregar num barco. A intenção de Jesus ao pregar para as pessoas era de voltar o coração das pessoas a Deus, de fazer com que as pessoas se voltassem para Deus. E isso é lindo. E eu vejo nessa passagem algumas disposições de Pedro que nos encorajam, que devem nos encorajar, devem nos fortalecer. E eu quero compartilhar isso com vocês. Primeira disposição que eu vejo do coração de Pedro é a disposição em obedecer. Jesus, ao entrar no barco de Pedro, o que Jesus faz? Jesus dá uma ordem para Pedro: Pedro, vai mais fundo, vai bem para lá para o fundo. E chegando lá, lance as redes. Sim, lance as redes. Nós vemos Jesus, um carpinteiro. O que ele entendia de pesca? O que ele entendia de mar? O que ele entendia de peixe? Meus irmãos, Jesus está falando para algumas pessoas experientes. Mas nós vemos a disposição de Pedro em obedecer. Sim, Pedro está disposto a obedecer. Ele vai até onde Jesus pediu, ele vai até onde Jesus ordenou. Ele obedece. Ele estava cansado, porque ele tinha pescado a noite toda, a madrugada toda. Ele estava exausto. E ao chegar, ele lava suas redes. Sim, irmão, quando ele lava aquelas redes, é que ele estava se preparando para voltar a pescar. Talvez não naquela hora que o Senhor estava ali, mas em um outro momento, em uma outra hora, ele estava se preparando. Mas naquele momento ele obedece, ele está disposto a obedecer ao Senhor Jesus. E ele vai. E Jesus dá mais uma ordem: agora lança. Ele fala: Senhor, temos pescado a noite toda e não pegamos nada. Aqui eu vejo uma disposição no coração de Pedro, pois ele continua dizendo: nós não pescamos nada durante a noite toda, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Sabe que disposição que é essa? A disposição em prosseguir, a disposição em continuar, irmãos. Porque Pedro não desistiu, Pedro continuou.
Sim, quantos de nós estamos passando por dificuldade? Quantos de nós estamos passando por esse momento de crise? Quantos de nós estamos vivendo em cada dia que passa um momento de aflição, um momento de angústia? Quantas pessoas estão desesperadas? Quantas pessoas estão se frustrando porque as coisas não estão dando certas? Quantas pessoas estão extremamente tristes porque as coisas não estão dando certas? Eu quero dizer para você, continue a obedecer ao Senhor. Mas mesmo que as coisas não deram certo, continua a prosseguir. Sim, prossiga. Vá em frente. Não pare, não desiste. Pois o Senhor tem algo maravilhoso a nos ensinar. Cada vez mais e mais. Talvez nós olhamos para a situação e vejamos que as coisas não vão melhorar. A tendência é piorar. Deixa eu falar uma coisa para você. Nosso futuro é incerto. Futuro que eu digo nesse mundo. Mas o futuro com Deus é certo. Nós temos que ter a certeza da salvação. Nós temos que ter a certeza de um dia estar lá com o Senhor. Mas olhando para a vida de Pedro, ele está disposto a prosseguir. Ele está disposto a continuar. Sim, pois ele diz, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E ele obedeceu. Ele fez aquilo que o Senhor tinha ordenado. E ao lançar as redes, ele pega uma grande quantidade de peixes, a qual ele não consegue sozinho junto com os seus amigos. E aí o que ele faz? Que é outra disposição que nós precisamos ter, que Pedro teve. A disposição em compartilhar. A disposição em contribuir. A disposição em se doar e doar àqueles que precisam. Sim, pois não tinham só eles como pescadores, tinham outros. E Pedro dá sinal aos demais pescadores. E fala, vem porque tem muito. E eu aprendo com isso, nós precisamos ter essa disposição de compartilhar, essa disposição em contribuir, essa disposição em servir aqueles que precisam e necessitam. Sim, não podemos ser egoístas, pensar somente em nós, não podemos ser orgulhosos de não pedir ajuda, não podemos simplesmente pensar no nosso bem, mas precisamos pensar no bem dos demais também, precisamos compartilhar. Nós não fomos chamados para ser receptores das bênçãos de Deus. Nós somos chamados para ser ministradores das bênçãos de Deus. Nós somos chamados para ser um canal de bênção na vida daqueles que precisam e necessitam. Sim, se tiver que chamar, vamos chamar essas pessoas para ser bênção na vida delas. E Pedro vê isso, porque ele é abençoado pelo Senhor e ele entende que ele precisa abençoar também os demais. E ele tem essa disposição no seu coração em compartilhar isso, em compartilhar essa bênção. Mas não é somente isso. Nós vamos ver que Pedro ficou maravilhado, todos os demais ficaram maravilhados com aquilo que aconteceu. Pois eles sabiam, pela experiência que eles tinham, como pescadores, eram profissionais, eram pessoas que já estavam acostumadas. Eles sabiam que naquele lugar lá onde eles estavam, não era uma hora propícia, não era um momento propício. Eles sabiam que humanamente falando, não dariam nada, pois eles sabiam a hora que tinha que pescar e o lugar que eles poderiam ir. Só que Deus permitiu que não acontecesse da forma que eles queriam, porque Deus tinha algo melhor a fazer na vida deles. Deus tinha um grande milagre a operar na vida deles. Deixa eu falar uma coisa para você, se você se frustrou com alguma coisa que aconteceu na sua vida, se você se decepcionou com algo que deu errado na sua vida, não se entristeça, pois Deus permitiu que isso acontecesse porque Ele quer te ensinar. Ele quer te ensinar que Ele pode fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Ele quer nos ensinar que Ele pode operar milagres nas nossas vidas. Sim, coisas que vão contra a lógica desse mundo. É isso que Deus quer fazer em nós. E por meio de nós e através de nós. E Pedro ficou maravilhado com essa situação. E ao ficar maravilhado, ele reconhece que ele está diante de uma pessoa extremamente especial.
ele está diante do Filho de Deus, ele reconhece a divindade de Jesus, ele reconhece que Jesus é Deus, pois ele diz: Senhor, afasta-se de mim porque eu sou pecador. Pedro está disposto a confessar os seus pecados, Pedro está disposto a se humilhar diante do Senhor. Pedro está disposto a reconhecer quão pecador ele é. Mas nós vemos a graça maravilhosa de Jesus em perdoar os pecados. Nós vemos a graça maravilhosa de Jesus em transformar a nossa vida. Pois diante dessa disposição de Pedro, Jesus simplesmente diz: Pedro, não fique com medo, não temas, só me segue, vem comigo, caminha comigo. E naquele momento, Pedro largou tudo para poder seguir a Jesus. Que lindo isso, meus irmãos. Vamos ter esse coração disposto, a disposição em obedecer ao Senhor Jesus, em obedecer à ordem do Senhor Jesus, a disposição em prosseguir mesmo que as coisas deram errado, a disposição em compartilhar ao receber as bênçãos de Deus e a disposição em reconhecer quão pecadores nós somos e quanto precisamos de Deus para nossas vidas, o quanto precisamos do Senhor Jesus para nossas vidas. Fique com essa palavra no seu coração, que Deus te abençoe, te encoraje, te dê ânimo, te dê força, te dê alegria nesse momento de crise e de situação difícil a qual nós estamos vivendo. Eu quero orar por você. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que possamos ser edificados e transformados, ó Deus, através da mesma. E ainda que olhamos, Senhor, para a situação, não vejamos solução, Senhor, para a situação, mas que o Senhor possa abençoar nossas vidas, que o Senhor possa transformar e operar um milagre. Sim, Senhor, somente o Senhor é quem pode fazer isso, Pai. Esteja conosco, transformando o nosso coração pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, que esse coração venha estar à Sua disposição, ó Deus, em Te servir, em obedecer, em compartilhar, em ajudar e reconhecer quão grande Tu és, Senhor, na nossa vida. Abençoa todas as famílias, ó Pai, abençoa todos que estão sofrendo, Senhor, neste momento. Abençoa todos que precisam e necessitam, Senhor, de Ti. Se revela, Senhor, a cada um, Pai, dessas pessoas pelo Teu Espírito Santo, como o Senhor se revelou. Como o Senhor Jesus se revelou, ó Deus, a Pedro naquele momento, se revela a nós também. Se revela a nós também. Através da Tua palavra e pelo poder do Espírito Santo. Amém e amém.